Fala pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que é indispensável na bancada do cara, do técnico que trabalha com algum equipamento eletrônico, tá? Com algum dispositivo eletrônico. Você que trabalha fazendo manutenção em equipamentos eletrônicos, você necessita de uma fonte de bancada, seja smartphone, seja qualquer outro eletrônico, você vai necessitar de uma fonte para simular tensões, fazer testes, alimentar o dispositivo que você está trabalhando e muitas outras coisas, tá? A fonte de bancada não serve apenas para uma coisa, ela serve para várias, né? Basta aí você saber como utilizar essa ferramenta, qual técnica utilizar no momento certo, beleza? E é sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Eu já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixa teu comentário. Tem um colega aqui, inscrito, que disse que os vídeos não estão mais aparecendo para ele. Ele disse, pô, perdi um bocado de vídeo porque os vídeos não estão aparecendo. Vou dar uma dica aqui. O YouTube às vezes dá uma bugada, pessoal, e vem bugando bastante. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Sempre quando vocês assistirem o vídeo, deixa o like, porque você diz para o YouTube que curte o canal, que gosta desse canal. E outra, deixar um comentário e ativar o sino de notificação. Se você já está ativo, no seu sininho aí desse canal, você desativa e ativa novamente, porque o YouTube, quando passa um tempo, sem mostrar o vídeo para você e você não vai mais no canal e tal, ele não notifica você mais, ele não mostra os nossos vídeos no feed. Então é importante que você faça isso, tá? Mesmo que você já está com o sino ativado, desativa, ativa novamente, deixa o like, deixa qualquer comentário aí, bota 1, 2, 3, 4, 5, 6 para enganjar, E se não é inscrito, se inscreva que você vai aprender muito aqui com o nosso canal no YouTube, beleza? Lembrando que se você quer ser membro do nosso canal do YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5, meu irmão, não é nem um lanche mais, Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a um conteúdo exclusivo que a gente bota aqui no nosso YouTube para os membros, tá? Se ainda não é aluno do nosso treinamento e deseja participar do nosso treinamento do básico ao avançado, o nosso treinamento Reparo Avançado de Excel Assistec, eu recomendo você clicar no link que está na descrição do vídeo ou aqui no comentário fixado. O treinamento está no preço imperdível, totalmente acessível para todos, R$247 é a oferta de atualização, está praticamente pela metade do valor. Então não perde tempo, clica aí no link e faça a aquisição do nosso treinamento EAD. Beleza? Lembrando que nosso treinamento tem 2 dias de suporte por semana, suporte ao vivo e online. Na quarta, a partir das 19h30 e também na sexta-feira, a partir das 19h30. Não perde não, beleza? Vamos lá, pessoal. Fonte de bancada. Para que serve a fonte de bancada? Vamos lá. A primeira coisa, nós, que a maioria da galera que me segue aqui no canal, segue por conta dos reparos de placas de smartphone, beleza? Tem muita gente aqui também da eletrônica que me segue, mas a maioria, eu acho que 70% são técnicos que trabalham com celulares, beleza? E a fonte de bancada é uma ferramenta que, para quem trabalha não só com celular, para quem trabalha com equipamentos eletrônicos, você precisa ter uma fonte de bancada. Só que você tem que entender uma coisa: as fontes elas não são iguais. Você vai pegar uma fonte que tem 15 volts, 2 amperes, uma já é 30 volts e 10 amperes, ou 5 amperes, 6 amperes. Então você precisa saber, nos equipamentos que você trabalha, quanto que você precisa de tensão, quanto você precisa de corrente para trabalhar com aqueles equipamentos, tá? Porque de repente você precisa de 100 volts, de tensão contínua. E aí, será que a fonte de 32 volts dá para você trabalhar? Não dá. Você precisa de uma outra fonte de 100, 150, 200 volts, que claro, vai ser muito mais cara do que uma fonte de 4 que tem até 30, 32 volts, Então, primeira coisa, a fonte serve para ligar o aparelho, fazer teste, você ligar, simular uma bateria, uma fonte do dispositivo que você está, sei lá, um notebook, 19, 20 e poucos volts. Então você tem uma fonte que você pode ligar
esse dispositivo para testá-lo, para ver o que apresenta de consumo na fonte, se tem um curto-circuito nessa placa, em uma linha primária, se não tem, tá? Porque através desses fatores, através dos elementos, né, que a gente acaba aferindo, fazendo pequenos testes bem simples, a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo naquela placa. É claro, a gente não vai saber qual é o componente, mas a gente pode descartar possibilidades, né, e aí seguir adiante, chegando mais próximo de um determinado componente que está causando a falha naquele dispositivo. Tá? Então a fonte de bancada serve para alimentar, para testar. Mesmo se o aparelho não está ligando, você pode fazer um teste para ver até quanto ele está consumindo. Se quando você liga o aparelho na fonte, se tem um curto primário, se a tensão cai, ou se não, ou se tem apenas um consumo, mas a fonte, a tensão continua igual, né? Não cai. A tensão continua estabilizada. Então a fonte serve primeiramente para isso. Agora, a fonte serve apenas para isso? Não, galera. A fonte também serve para outras coisas. Como? Eu posso utilizar minha fonte de bancada para injetar tensão em uma malha que tem curto-circuito para ver qual componente que aquece. Tá? Quando eu, por exemplo, estou energizando uma placa a partir da bateria, a bateria ela vai alimentar o power management do aparelho, que é, vamos supor, na placa de smartphone, é a fonte chaveada que vai alimentar vários blocos. Se eu tenho uma malha na saída desse power management em curto-circuito, muito provável que o PMIC aqueça. Ou seja, o curto não é nele, tá? Mas por ele estar energizando a linha de curto, ele é um semicondutor, um componente muito sensível, ele acaba aquecendo. Se tem um capacitor que está em curto-circuito, mas eu estou energizando com uma fonte chaveada, né? É muito provável que o meu circuito integrado, né, o MOSFET, o PMIC, seja qual for, ele aqueça. E muitas vezes esse cara, ele não é o causador do curto ou da fuga. Então, quando eu, digamos assim, descarto o meu Power Manager, não pressiono o Power mais para que ele energize a linha, eu mesmo, com o multímetro, acabo encontrando aquela linha que está em curto, eu uso a minha fonte, claro, eu tenho que observar qual é a tensão daquela linha. Se é 2 volts, eu vou injetar 2 volts para que eu veja qual componente que vai aquecer. Se de fato é o Power Manager ou se de fato tem algum outro componente nessa malha que está causando curto-circuito. E aí quando eu elimino o Power Manager e injeto tensão de uma fonte externa, eu consigo chegar a essa conclusão, consigo encontrar o componente que está de fato em curto e não fico, né? Será que é o PMIC? Será que não? Então é também muito importante para isso a fonte de bancada. Outra coisa, a fonte de bancada é uma ferramenta que a gente também pode utilizar técnica de Kelvin 4 pontas, tá? Porém, para a gente utilizar essa técnica, para que serve essa técnica, né? Deixa eu explicar primeiro para que serve. A técnica Kelvin 4 pontas, você pode até pesquisar aqui no meu canal, que eu tenho alguns vídeos reparando placas de celular com curto-circuito, utilizando a técnica Kelvin 4 pontos, principalmente quando eu não tinha, por exemplo, a câmera térmica. Eu usava bastante a técnica Kelvin 4 pontas para encontrar curto-circuito. Vai apresentar uma queda de tensão, né, no nosso multímetro ali, e a gente consegue verificar qual componente está com a maior queda de tensão e consegue encontrar, digamos assim, um componente que está em curto. Tá? Uma técnica muito bacana, precisa, que ajuda bastante pessoas que não têm, digamos assim, câmera térmica, o curto não está aquecendo, então é bem interessante. Então, uma fonte, ela precisa, para que você utilize essa técnica, você precisa de uma fonte que ela regule a 100 mA, tá? E a 100 mV. Então, se você tem uma fonte que ela não consegue regular a isso, você precisa criar um circuito externo ou você precisa trocar a sua fonte, tá? Por exemplo, eu tenho uma fonte, não sei se vocês estão vendo lá embaixo, uma fonte da Yachun, que na época eu não tinha condições de comprar uma fonte melhor e eu precisava utilizar a técnica Kelvin 4 pontas, eu precisei pegar um componente, né, um regulador de tensão, o LM317, fazer
um circuito, um pequeno circuitinho, para que eu conseguisse colocar a minha fonte em 100 mA, porque a minha fonte não conseguia chegar a essa regulagem, tá? Ela não conseguia chegar a essa regulagem, também não conseguia chegar à regulagem da tensão. Então, no caso, eu precisava, né, eu não lembro se bem da tensão, só ligando ali para ver, mas eu sei que eu utilizava esse pequeno circuito, tem até vídeo na internet aqui mostrando como fazer esse circuito, e eu utilizava dessa forma, tá? Mas uma fonte de qualidade você consegue utilizar. O seu multímetro, a fonte precisa, essa técnica precisa utilizar o multímetro e a fonte, tá? E aí você precisa de uma fonte bacana. Uma outra técnica que você usa com a fonte de bancada, com o seu multímetro, é a técnica de microampere. É pegar pequenas fugas, tá? Ou alguns curtos-circuitos baseado na técnica de microampere, utilizando o seu multímetro em série com a fonte de bancada. Para você fazer isso também, você precisa ter uma fonte boa, que consiga regular bem para utilizar nessa técnica. Então, tem várias coisas que a gente precisa utilizar na bancada, tá? Claro, essas técnicas a gente não vai usar toda hora, mas quando a gente precisa utilizar, o bom é que a gente tenha uma fonte boa, uma fonte de qualidade. Fonte de bancada, na minha opinião, é uma ferramenta que a gente não deve economizar na hora da compra. Por quê? Porque a fonte é a ferramenta que vai nos dar condições para analisar muitas coisas que talvez com uma fonte ruim você não consiga verificar. Por exemplo, se eu preciso analisar uma placa que tem uma fuga de 5 mA e eu tenho uma fonte de 3 dígitos, eu não vou enxergar essa fuga com a minha fonte de 3 dígitos, tá? Então eu precisaria do quarto dígito, né? Se eu tenho 5 mA, então é 10.005, tá? Então, esse último zero aqui, na fonte de 3 A, eu não tenho. E por conta disso, eu posso fazer uma análise totalmente equivocada, achando que eu estou com um aparelho que não liga, que não tem consumo primário, mas tem uma fuga de 5 mA. Eu já peguei fuga de 1 mA, tem até aqui no canal. Se eu não me engano, é um Moto G7 Power, tá? Pesquisa aqui no canal, fuga de 1 mA, que você vai encontrar esse vídeo aí. Aonde eu vi com a fonte, tá? Que tinha ali 1 mA, e aquele 1 mA era o suficiente para não deixar o aparelho ligar, tá? E a placa só ligou quando eu sanei esse 1 mA de consumo na linha primária. Então, fonte de bancada é extremamente importante para você que trabalha com reparo de placa, seja de smartphone ou qualquer outro equipamento eletrônico. Mas como eu trabalho com a parte de smartphone, eu uso meu conhecimento em eletrônica para atuar nessa área, eu digo para vocês que é muito importante ter essa ferramenta e seja uma ferramenta boa, com uma qualidade boa, e você vai usufruir bastante, né? Vai ter bastante resultado aí utilizando uma fonte de qualidade, né? Quando eu digo uma fonte de qualidade, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você precisa de uma fonte que ela tenha 32 volts, que ela chegue no mínimo a 5 A, você possa regular a corrente elétrica a 5 A no mínimo, tá? O bom seria 10 A, porque 10 A você já consegue pegar muitos curtos que a 5, injetando 5, quer dizer, não vou cortar esse vídeo não, voltando aqui, com a fonte que chega até 10 A, tem curtos circuitos que em 5 A não aquecem, tá? Então a gente precisa regular uma tensão maior do que uma tensão não, uma corrente elétrica maior do que 5 A para que aquele curto-circuito aqueça, tá? Então nesse caso, às vezes uma fonte de 5 A pode deixar você limitado. Por exemplo, eu tenho essa fonte aqui, é uma fonte de 32 volts, 5 A. Eu uso ela, acho ela top. Só que tem alguns curtos que eu não consigo pegar com ela, porque a 5 A o curto-circuito não está aquecendo. Então eu já tenho uma outra aqui, tá? Essa daqui é uma fonte chaveada, isso aqui é uma fonte linear. Essa fonte chaveada aqui eu consigo regular em 10 A. E aí eu consigo encontrar
o curto-circuito que a 5 A não está aquecendo, tá? Então, para que haja um efeito Joule, precisa de uma corrente maior para que aquele componente ali acabe aquecendo. Então, eu digo para você que uma fonte ideal aí para quem trabalha com smartphone seria 32 volts, 10 A. Se está muito cara 10 A, você pode comprar de 5 também, que vai dar bacana, tá? Só que raramente aí você vai pegar um curto que não está aquecendo e você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para encontrar esse determinado curto. É só isso, mas para o resto aí vai servir para tudo, tá? Outra coisa que a fonte precisa ter para ser boa, ela precisa ter 4 dígitos, pessoal. Toda vez que vocês forem comprar uma fonte, observe, 32 volts, né? Pode ser 15 também para gente que trabalha com smartphone. Você não vai usar mais do que isso, né, para trabalhar com smartphone. Mas você pode comprar uma de 15, 32 volts, né? Agora, a corrente elétrica tem que ser no mínimo 5 e tenha pelo menos aí 4 dígitos para que você não fique cego quando pegar uma fuga muito baixa, tá? Outra coisa, fonte de bancada serve também para a gente verificar fugas secundárias. Pulso de boot alterado, beleza? Então a fonte de bancada nos ajuda muito, tem muita coisa que a gente consegue enxergar com a fonte de bancada, tá? Um pulso de boot alterado, o que é? É quando a gente tem um aparelho que tem uma fuga ou quando ele não está ligando e a gente pressiona power, ele já liga, né? Ou ele já dá o primeiro segundo ali quando você pressiona power, no consumo da corrente elétrica ele bate, né, acima de 120 mA, por exemplo. Então, esse aparelho tem um boot alterado. Boot alterado tem fuga ou curto. Então, vou procurar por curto ou fuga, tá? Porque a falha que esse aparelho tem ali de descarregar rápido a bateria, de, sei lá, não tá pegando câmera, não tá pegando alguma coisa, pode ser um curto-circuito naquele determinado setor específico. Através do pulso de boot eu consigo verificar se o pulso de boot está ok. Outro teste é o aparelho quando entra em stand-by. O aparelho tem que estar entre 0 a 10 mA para que seja uma placa sadia. Quando ele apaga a tela, entra no modo de descanso, né, em modo stand-by, ele precisa ter exatamente esse consumo. Se está um consumo a 100, 200, 300 mA, você já sabe que ali tem uma fuga de corrente, beleza? E aí você, com a câmera térmica ou com qualquer outra técnica, você pode acabar encontrando o problema. Beleza, pessoal? Outra coisa, para que serve também a fonte de bancada? Serve também para você ativar bateria, tá? Seria o correto você ativar a bateria com a fonte? Não, não seria correto ativar com a fonte, tá? Porque você acaba aquecendo muito, né, o transformador aqui da sua fonte e alguns outros componentes. Então, eu não recomendo que quando vá ativar uma bateria, você use a fonte de bancada. Tem várias outras coisas que você pode utilizar para ativar uma bateria, por exemplo, né? Tem ativadores de diversos tipos aí, marcas e modelos diferentes que você pode utilizar para ativar baterias. Agora, tem baterias que às vezes a gente não encontra em ativadores, né? E nesse caso aí, ou você gera uma fonte externa, você cria uma fonte ali para aquilo, ou você pode utilizar a sua fonte de bancada. Lembrando, não é bom deixar muito tempo. E outra, a fonte tem que ter o cooler, né? O ventilador que vai esfriá-la. Se você tem uma fonte que ela não tem esse tipo de proteção, né? Ela não ativa o cooler quando ela começa a aquecer, pode acontecer um grande problema, como aquelas lá da Yachun, né? Você vai dar um choque hoje, amanhã, daqui a pouco a fonte desbagaça toda, né? E fica toda maluca, exatamente por conta desse choque, dessas ativações de bateria que se é feita. Beleza, pessoal? Então fica por aqui o vídeo, né? Não esqueça de deixar o like, né? Deixar aí teu comentário, se gostou, se não gostou, o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do canal. E um abraço para todos vocês, Deus abençoe, vejo vocês no próximo vídeo, tá? Fica ligado aí que todo dia a gente está postando vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E alguns dias postando 2 vídeos, um pela parte da manhã, né, até umas meio-dia, e outro aí pela parte da noite, a partir das 19h30, 8 horas, a gente está postando os vídeos durante a noite, beleza? Um abração, Deus abençoe, tamo junto e é nóis. Valeu, fui!